Olá, turma! Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, sou tarólogo há 13 anos, mas criei meu canal recentemente na internet. Então eu te convido a vir me conhecer, fica aqui com a gente, não vai pulando logo para a hora das cartas. Eu entendo que existe a curiosidade, mas é muito importante que a gente consiga criar uma conexão com Maria Padilha para que as respostas aqui faladas, elas não somente façam sentido para você, mas também que possam acontecer na tua vida. Hoje eu tô trazendo aqui pela primeira vez o Tarô das Abelhas. Esse baralho, gente, eu ganhei de uma seguidora, foi o primeiro presente aqui no meu canal. A seguidora Ângela, ela mora aqui na Alemanha também. E ela me enviou, então já tá consagrado. Essa semana eu dei uma estudadinha nesse baralho e vou usar pela primeira vez. Então quero muito agradecer a Ângela por ter confiado no meu trabalho, por ter me enviado um presente tão maravilhoso, algo que eu vou poder usar aqui nas minhas leituras. E também, até mesmo, vai ser para minha vida realmente, porque eu nunca vou esquecer que logo no início do meu canal eu já ganhei alguma coisa assim tão especial para mim, algo que eu gosto tanto, que é um tarô. Então, Ângela, Maria Padilha te abençoe e muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Gente, vamos lá então. Eu vou deixar o baralho seguindo aqui no cantinho, enquanto isso vou começar embaralhando o tarô. Convido vocês que olhem bastante para a chama das velas, que tragam as intenções, as intuições de vocês para cá também. Esqueçam um pouquinho da família, dos amigos e peçam que Maria Padilha ela fale com você, que traga respostas, que traga direcionamento que você esteja precisando nesse momento. Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Queria te pedir, Padilha, que a partir desse momento a senhora tapasse minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido. Eu te peço, Padilha, que meus olhos eles possam olhar para as cartas e enxergar clareza. Que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder de se chegar perto de mim, nem da pessoa que está assistindo a leitura no vídeo de hoje. E peço também, Padilha, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo para todos uma boa sorte, uma ótima leitura. E quero também convidar vocês, me sigam nas redes sociais. Por lá eu sempre estou aparecendo nos stories quando é possível. E quando eu voltar a morar no Brasil, eu vou criar muito conteúdo para vocês, ensinar banhos, vai ter a construção da minha sala de atendimento, que também vai ser o meu estúdio. Então vai ter muita coisa bacana, todas se chamam Herdeiro da Magia. E peço para vocês, por favor, fiquem bem atentos aí com golpe, com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer qualquer trabalho espiritual, qualquer ritualística, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço a vocês que bloqueiem, denunciem, chamem a polícia se for preciso e peço que me avisem também. Como sempre, corte em dois, escolha o montinho da esquerda e vamos então descobrir juntos que mensagem Maria Padilha vai trazer na leitura do vídeo de hoje. Primeira carta que sai aqui é a Rainha de Copas, que vem chegando para vocês. Depois nós temos o Seis de Espadas. Nós temos o Três de Paus. Nós temos o Pajem de Ouros. Nós temos o Ás de Paus. Gente, olha como é lindo esse baralho, essas artes. Maravilhoso. Nós temos a Rainha de Paus. Bem interessante a Rainha de Paus embaixo aqui da Rainha de Copas, hein? Nós temos o Sete de Paus. A carta do Carro. A carta da Morte. E finalizando a primeira parte da leitura, o Seis de Copas aqui para vocês. Gente, aproveitando agora esse restinho das cartas que eu não vou usar, vou deixar ali no cantinho, só para mostrar para vocês o fundo desse deck e as artes que são realmente maravilhosas, realmente lindas, um baralho impecável, de altíssima qualidade, amei de coração. Só para quem está começando, assim, para quem é tarólogo há pouco tempo, eu não recomendo porque algumas cartas mudam o nome e assim as artes delas não são claras dentro do que é tradicional, né? Então para quem está começando na arte do tarô, eu não recomendo. Mas para quem já é tarólogo, um baralho incrível, maravilhoso e que ele traz muita intuição aqui junto com ele. Vamos lá então ver o que a Padilha vai trazer aqui na mensagem de hoje. A carta da Rainha de Copas. A Rainha de Copas ela fala muito sobre intuição despertando aqui dentro de você.
Ela é uma rainha que realmente ela carrega muita intuição e de alguma forma eu até posso falar que essa intuição aqui pode para alguns de vocês ser até mesmo a espiritualidade aqui que ela vem falando. Como se fosse algo ligado com proteção espiritual, algo ligado realmente com... Posso até falar que uma entidade que está ao teu lado te protegendo, cuidando, porque eu já tenho logo embaixo dela a Rainha de Paus. Então realmente aqui alguma entidade aqui ao teu lado, posso até falar que Pombagira ao teu lado aqui trabalhando, trazendo muita intuição para você nesse momento, trazendo uma espiritualidade muito mais aguçada nesse momento. E legal porque essa semana veio aqui uma leitura para mim, eu acredito que foi no sábado, onde a Pombagira já veio logo de cara falando aqui na mesa. E agora eu vejo que mais uma vez aqui nessa leitura tem uma leitura muito espiritual chegando para você. Eu vejo que continua um recado espiritual muito grande, muito profundo, porém agora com novos movimentos. Eu vejo muitas cartas de movimento e muitas cartas de transformação chegando aqui pela frente. E já essa rainha me trazendo como a tua espiritualidade aqui te guiando, sabe, nos próximos caminhos. Posso até falar que eu olho para cá e eu vejo muita colheita. Eu olhei para cá e vi esse pote de mel aquele muito cheio, sabe, muito cheio, como se de alguma forma que você tivesse realmente feito muito plantio já na tua vida, como se de algum momento agora você entra numa fase de muito mais tranquilidade. Eu vejo você olhando para frente, eu vejo você olhando para o futuro. Existem medos que são naturais do ser humano, mas eu não vejo nada aqui de tão grandioso, nada que possa te atrapalhar, nenhum medo tão grandioso que possa te atrapalhar. Eu vejo que você está muito disposta ou disposto aqui com transformações, tá? E espiritualmente também trazendo muitas curas. Muitas curas. Você realmente entra numa fase de vida onde você começa a ser muito guiado, muito guiada. E aí a tua espiritualidade pede que você renove a tua fé. Eu começo a sentir aqui na mesa talvez a energia de algumas pessoas que pode ser que não estejam com a fé 100%, sabe? É como se de alguma forma pudesse até falar que ouvem que as coisas vão mudar, mas as coisas nunca mudam, ou que existe algum tipo de dificuldade aqui para que as coisas realmente aconteçam, para que as coisas realmente se encaminhem. Mas eu vejo que essa rainha de copas ela vai trazendo aqui o teu espiritual realmente com muito mais intuição, com muito mais sensibilidade, sabe? Fazendo com que as coisas comecem a acontecer. Eu posso falar até mesmo que por conta de uma conexão mediúnica. E essa conexão é que ela não está baseada em ser humano, tá? Não tô vendo aqui nessa leitura ser humano. Não é que você deva confiar em mim ou que você deva confiar em algum outro tarólogo. É você com a sua espiritualidade, é você com a sua pombagira aqui que ela tá realmente falando com você de forma muito forte. E até legal eu trazer o baralho das abelhas hoje, porque as abelhas elas têm essa fama, né, da abelha rainha. E realmente é que eu vejo como se fosse realmente uma rainha aqui te conduzindo, que já começou logo na tua primeira carta. Essa rainha aqui realmente te conduzindo, realmente aguçando a tua intuição, te acolhendo realmente, tá? Muita cura emocional chegando para você nesse momento. Muita cura espiritual também posso falar. Eu vejo que esse 6 de espadas pode ir atrás da minha mente como se você estivesse atravessando aqui um momento, uma travessia, que de alguma forma ela é muito espiritual na tua vida. Você vem se afastando de muito sofrimento, tá? A partir desse momento. Tem muita liberação de energia pesada aqui que tá ficando para trás. Você tá aqui nesse barco, você tá no momento de travessia. E eu vejo muito sofrimento aqui ficando para trás, eu vejo muita liberação de energia ficando para trás, energia negativa, energia pesada. E você entra num ciclo de mudança. Muita mudança. E ao mesmo tempo muita proteção aqui nos teus caminhos. É como se você entrasse, eu olho para cá e vejo você indo aqui nessa travessia e vejo essas espadas aquelas realmente protegendo, cortando o que é do passado, cortando laços passados, protegendo o teu caminho. Eu vejo que as abelhas elas estão aqui ó, te guiando, direcionando aqui esse barco, fazendo praticamente como se fosse uma escolta, para que você faça essa travessia aqui com segurança. É um ciclo espiritual muito grande. Muito grande.
Posso falar que muitos de vocês aqui dessa leitura começam até mesmo a encontrar um propósito de vida. Realmente um propósito de vida chegando aqui para você. A Padilha fala que é um momento de travessia muito importante. Muito importante. Você aprendeu muita coisa aqui já na tua vida. Até mesmo espiritualmente também. Aqui a Padilha fala que você não está abandonado ou abandonada de forma alguma. As mudanças que elas estão acontecendo, por mais que algumas aí estejam te machucando ou que estejam sendo difíceis de entender, eu posso falar isso, elas são mudanças necessárias. São mudanças muito necessárias. Algumas coisas aqui estão ficando para trás porque eram sofrimento na sua vida, já era um sofrimento há muito tempo. Padilha fala muito sofrimento, talvez você não estava conseguindo desapegar e algumas situações aqui precisam agora ficar para trás. Algumas situações, na verdade, já ficaram para trás. Porque esse 3 de paus aqui, ele mostra que esses portais aqui já estão abertos na tua frente. É expansão, é caminho novo. O futuro, ele começa a ficar muito mais claro a partir do momento que você entra aqui nessa viagem aqui, a partir do momento que você entra aqui nessa travessia. Eu vou chamar de travessia, tá? Porque eu vejo que você realmente está atravessando um momento muito importante da tua vida. E por mais que talvez você gostaria de levar pessoas, locais, situações junto com você, eles não fazem parte do teu futuro. Padilha mostra que o que tem chegando para você é algo muito mais bonito, é algo muito mais leve. Padilha mostra que o que vem chegando aqui para você é algo com muito mais progresso, eu posso falar isso. E nem todas as pessoas cabem nesses progressos, porque são vitórias que são suas. Padilha fala que algumas pessoas até elas estavam tirando a tua esperança, algumas pessoas é que elas estavam te desmotivando de alguma forma. Talvez as coisas que você sente vontade de fazer, outras pessoas não tinham coragem, outras pessoas não tinham o mesmo olhar de futuro, a mesma visão de futuro. E eu olho para cá e eu vejo aqui ó, que você já estava observando essas mudanças há muito tempo. Você já estava desejando essas mudanças há muito tempo. Ao mesmo tempo que eu tenho aqui com 3 de espadas, com 6 de espadas, essa travessia aqui que agora ela está acontecendo, aqui também tem os barcos, ó. É como se você já estivesse olhando e desejando essa travessia na tua vida, esse momento de mudança há bastante tempo. E provavelmente tinha pessoas aí ao teu lado que elas não estavam olhando da mesma forma que você. Não estavam conseguindo enxergar da mesma forma que você está enxergando. Você já está com a visão à frente, você já está com a visão no seu futuro há muito tempo, a Padilha fala. Inclusive ela mostra que se você ouvir o seu coração, você sempre consegue enxergar à frente. Muitas vezes, muitos problemas aqueles poderiam até ter sido evitados se você realmente desse voz para a tua espiritualidade, para aquilo que você sente, para a intuição que você carrega dentro de você. É como se de alguma forma você consegue, eu não vou dizer que prevê o futuro, tá? Mas você consegue aqui enxergar muitas coisas à frente. Muitas coisas à frente. Gente, antes de eu mergulhar mais ainda aqui nessa leitura, eu já vou te pedir um comentário antes que eu me esqueça. Comente a palavra gratidão, para que eu saiba que a leitura está fazendo sentido para você. Porque eu vejo que aqui é uma situação realmente de gratidão, tá? Você tem uma espiritualidade muito forte aqui ao teu lado. Como no vídeo de sábado aconteceu de Pombagira vir falar aqui nessa leitura, eu creio fortemente que aqui tem Pombagira novamente, mais uma vez aqui nessa mesa, mais uma vez aqui nesse jogo. Tá? Porque eu já começo aqui com Rainha de Copas, eu já tenho aqui Rainha de Paus logo aqui em frente. E eu tenho a carta do carro, que está trazendo a direção. Então eu creio fortemente aqui que tem uma entidade feminina querendo falar com você aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, através do meu canal. E essa entidade ela fala para você, continue olhando para frente, olhe para frente. Tá? Alguma coisa do teu passado está precisando ficar para trás ou precisou ficar para trás. Não sei se você está encerrando um relacionamento, se você está se afastando de família, de filhos, de irmãos, de parentes, de amigos, trabalho. Lembrando, vocês são leituras gerais no YouTube, cada um precisa adaptar para a tua vida. Mas eu sei que se esse afastamento está te gerando algum tipo de confusão, a Padilha pede que você esclareça aqui a tua mente, porque é necessário. É necessário. E muito bonito que essa carta ter vindo respondendo
Amei esse tarô, que ele realmente está respondendo de forma muito, muito profunda e muito intuitiva. Porque aqui, ó, o barco, a travessia, você já vinha olhando. Aqui, ó, tem barcos ali, ó. Você já vinha olhando realmente essa travessia, você realmente já vinha olhando esses movimentos aqui que você queria fazer. Talvez enxergando a vida por um outro ângulo, de uma outra forma. Talvez você já vinha desejando mais leveza. Talvez você já vinha realmente desejando um outro estilo para tua vida, tá? Provavelmente não tô falando somente sobre dinheiro, não. Não tô falando sobre dinheiro. Mas eu vejo que é uma fase que agora você entra muito mais cuidando realmente do teu emocional, cuidando muito mais da tua cabeça. Provavelmente é que você sendo uma pessoa muito criativa, tá? Uma pessoa de ótimas ideias. Como eu falei, uma pessoa que enxerga muito lá na frente. Mas pode ser que esteja aí um pouco cansado ou cansada e aí não está conseguindo colocar em prática tudo o que gostaria ou como gostaria. E aí é onde é que a tua espiritualidade mostra, e essa pombagira mostra que realmente algumas situações elas precisaram, talvez até de forma rápida, e ser encerradas na tua vida para que você conseguisse seguir avante, para que você conseguisse agora encontrar o que vem chegando de novo aqui para você. Eu vou pegar esse pajem de ouros aqui. Eu quero só lembrar vocês, gente, que assim, ó, eu sei que muitos tarólogos jogam as cartas e vão, né, já lendo por cima. Eu não gosto de ler por cima, não. Eu gosto de vir carta por carta, com vocês entendendo o que realmente o baralho traz, entendendo realmente o que Maria Padilha traz, para que vocês entendam. Então, se a leitura às vezes ficar um pouquinho longa, peço para vocês tenham paciência, porque para que as coisas da espiritualidade elas aconteçam na nossa vida, a gente também precisa de um pouquinho de paciência, tá? Então, só para vocês saberem, eu vou carta por carta para que não fique dúvidas do que essa pombagira quer falar aqui nessa mesa. Vamos lá. Esse pajem de ouros. Esse pajem de ouro ele vem trazendo até mesmo propostas, oportunidades, novas oportunidades, até mesmo que ligadas com o teu financeiro, tá? Até mesmo ligada com o teu financeiro. Eu vi essa abelha aqui, né? Ela tá polinizando, ela tá... Quando a abelha poliniza, significa que vão vir novas flores, que vão vir novos frutos que vão nascer. Novas oportunidades chegando aqui para você. E posso falar até mesmo que novas propostas, porque eu já tenho aqui o Ás de Paus logo em frente. Novas oportunidades aqui chegando para você. Até mesmo de forma inesperada, tá? De forma muito mais rápida. Talvez alguns movimentos aí que estavam travados na tua vida, agora você começa a ter coragem de correr atrás. Eu vejo você se inspirando muito mais, eu vejo você renovando a tua fé e fortalecendo muito mais a tua fé. A partir desse ciclo que entra aqui para você. É uma fase muito positiva e muito bonita. Tem muita oportunidade nova chegando. E eu acho que você consegue também aqui colocar os aprendizados que você teve nesses últimos tempos. Esse pajem de ouro ele mostra que foram aprendizados muito importantes. E eu vejo que agora, de alguma forma, essas sementes é que elas estão germinando. E como eu falei agora que essa abelha está colhendo pólen, que ele provavelmente ela vai pousar em outros locais e realmente essas flores aí vão virar frutos e você vai começar a colher. Você realmente começa a colher, é muito mais concreto, tá, o que vem surgindo aqui. O pajem de ouros, ele traz algo que é muito mais concreto. E provavelmente até mesmo melhorando a tua parte financeira. Não sei se de repente, depois de ter deixado esse teu passado aí, você tá um pouco agora com o teu financeiro bagunçado de alguma forma. Pode ser que tenha algumas coisas que ligado ao teu financeiro que você não tá conseguindo resolver, você esteja de cabeça quente, ou as coisas tenham acontecido de uma forma muito repentina e agora você não tá sabendo exatamente como leva, como conduz a vida, mas a espiritualidade ela tá te pedindo que tenha paciência. As coisas vão começar a acontecer de uma forma um pouco mais rápida, provavelmente já nos próximos dias. Você começa a conseguir resolver esse teu novo começo, que ele é muito poderoso, tá? O Ás de Paus, ele traz, além de início, ele também traz muita transformação. É uma carta de fogo, né? Então aqui, muita transformação chegando para você, uma energia sendo ativada, eu poderia falar isso aqui. A tua espiritualidade, ela tá sendo muito ativada. E eu não tô vendo testada não, tá? Tô vendo ativada realmente. Toma só cuidado para não agir por impulso. Talvez querer resolver as coisas muito rápido.
e acabar agindo por impulso. A tua vida ela tá renascendo de alguma forma. Não sei se você já é alguém mais velho, uma pessoa mais velha, ou se você é mais novo. Eu sinto aqui nessa mesma leitura, provavelmente pessoas mais de 30. Sim, mais de 30 anos aqui. Mas a Padilha pede que você tenha paciência. Tá? Paciência. Essas oportunidades que assim que elas vão chegando para você agora, elas mudam bastante o teu destino. Mudam bastante o teu destino. Você está sendo muito abençoado espiritualmente e é uma fase de novas oportunidades que você está entrando, que você está chegando, que estão acontecendo. Não se sinta rejeitado, não se sinta de forma nenhuma desprezado. Como eu falei, não é uma leitura aqui para a gente falar de seres humanos, tá? É para falar sobre você e sobre a tua espiritualidade, não é sobre outras pessoas. Então não se sinta desprezado por outras pessoas, não se sinta abandonado por outras pessoas, porque a tua espiritualidade ela está renovando os seus ciclos. E talvez você não conseguiria renovar sozinho. Vamos lá, essa rainha de paus aqui. A tua autoconfiança. A rainha de paus ela é a nossa autoconfiança. Ela é a gente olhando pra gente com a nossa autoestima muito mais elevada, é a gente conseguindo aqui levantar a nossa moral, levantar os nossos valores, a gente conseguindo ter muito mais iniciativa. Essa rainha de paus é que ela fala do teu poder pessoal realmente voltando. Eu vejo o que está despertando. Não sei se de repente você foi uma pessoa que conseguiu liderar por muito tempo, liderar muito bem, talvez liderar a tua casa, conduzir pessoas, conduzir de forma muito, muito majestosa, de forma muito, realmente com um espírito de liderança nato dentro de você, mas que estava aqui adormecido de alguma forma. E essa pombagira que ela carrega uma energia de rainha realmente muito forte aqui com ela e mostra que na tua vida isso aqui também se espelha de alguma forma. Essa energia dela também transmuta para tua vida, faz parte da tua vida por algum motivo. E aí aqui eu olho para mais ou menos para minha vida com Maria Padilha, tá? Eu tenho Padilha, ela não foi uma rainha, mas eu tenho ela aqui para mim como uma rainha realmente na minha vida. E a personalidade dela muitas vezes rebate, resbala na minha vida, naquilo que eu sou, na minha forma de pensar também, na minha forma de conduzir as coisas. E eu vejo que é mais ou menos que essa pombagira na tua vida, nos teus caminhos. E eu entendo que você talvez está passando uma fase aqui que seja um pouquinho complicada, um pouquinho difícil de entender de alguma forma, mas você resgata aqui os teus sentimentos. Você resgata a tua autoestima. Essa rainha de paus que ela mostra que a tua presença ela é muito marcante. Ela é muito marcante, mas você precisa voltar a se enxergar, tá? Você precisa voltar a se enxergar, você não tá perdendo não. Esse momento aqui é um momento de uma transformação muito necessária e muito poderosa aqui acontecendo na tua vida. Esse 7 de paus é que eu vejo muita proteção. Tem muita proteção. É proteção realmente espiritual, tá? Existem batalhas aí na tua vida que tu tem que realmente enfrentar, são necessárias enfrentar nesse momento, até porque você tá vivo, você tá viva, enquanto nós somos vivos, estamos vivos, nós temos batalhas aí que precisamos enfrentar realmente. Então tem a necessidade de defender algumas coisas nesse momento, e aí eu não sei se de repente pode ser para alguns de vocês bem material, se você está saindo de uma separação, se você esse momento aqui de transformação da sua vida seja um recomeço, aqui ligado com casa nova, com um ambiente novo. Talvez você tenha assim que defender algum patrimônio que você tenha conquistado. De alguma forma que a Padilha traz muito na minha cabeça defender tuas conquistas, tá? Ela trouxe muito forte com essa palavra. E provavelmente você precisa de força para enfrentar esse momento. Mas eu vejo que você enfrenta esses desafios aqui com muito mais leveza. Talvez por algumas situações serem muito frescas ainda, muito início dessas situações, a tua cabeça esteja assim muito mexida ainda, muito confuso, muito confusa. Mas aos poucos é que as coisas começam a acontecer e você começa a enfrentar com muito mais força, com muito mais clareza, tá?
Eu vejo você colocando a tua opinião, você se empoderando, eu vejo você se colocando no seu lugar e onde você começa a conseguir tomar as decisões mais corretas. É como se de tanto persistir que as tuas vitórias elas começam a acontecer, começam a chegar na tua vida. A Padilha só pede, eu vou até pegar aqui a carta do carro junto, para que você comece a tomar mais firmeza aqui nos teus caminhos. Não fica pensando em 2, 3, 4 opções diferentes. É o momento agora de você limpar um pouco as tuas ideias, entender que você está nessa fase aqui de transformação, nessa fase aqui de transmutação. Tira um pouco das opções e busca mais firmeza aqui no teu caminho. Talvez se você ficar com muitas opções na tua cabeça, vai acabar trazendo muita confusão, tá? E a carta do carro, ela já vem aqui dizendo que realmente aqui é uma direção muito mais concreta, muito mais assertiva, muito mais direcionada. Essa carta aqui do carro, eu olho para cá, eu vejo que os teus caminhos, eles finalmente começam a avançar. E principal, eu olhei para cá agora, muito bonito que a Padilha me trouxe isso aqui, mas é como se de alguma forma você estivesse tomando realmente o controle da tua própria jornada. E talvez pela primeira vez na tua vida você está tomando o controle da tua própria jornada. Você vem se superando. Eu acho que as coisas que têm acontecido com você agora, elas são uma superação muito grande realmente. E agora que você começa a entender que você está superando tudo isso, você entra realmente aqui guiando os teus caminhos, você entra realmente aqui agora guiando a direção daquilo que você quer. E como eu falei, tendo controle da tua própria vida, tendo controle da tua própria jornada, você sabe para onde você vai. Você sabe o que você quer. E aí falando aqui de transformação, falando aqui dessa nova jornada que você está entrando, olhando para o futuro, vem a carta da morte, que aí ela fala de transformação realmente. É muito espiritual o que está acontecendo aqui com você. Tem muita transformação espiritual profunda acontecendo com você. E posso falar também que muito ciclo do teu passado aqui que está sendo encerrado, não tem volta. Quando a carta da morte ela aparece como transformação, ela mostra que realmente muitas coisas ficam no passado. Você está renascendo para coisas novas, são novos caminhos. Esse corte aqui do teu passado, pode já falar que é definitivo. Até para que você entenda que você não precisa mais voltar para aquele sofrimento de antes. Te valoriza que essa rainha de paus, ó. Busca o teu amor próprio, busca o teu valor próprio. Olha para você, volte a se amar, volte a, sabe? Levanta a tua autoestima realmente. Não queira nada que seja ligado com o passado. É momento de você olhar para frente. Talvez algumas saudades aí pode ser que aconteçam. É normal, tem também que o 6 de copas. Pode ser que algumas saudades aqui aconteçam. Pode ser que, de alguma forma, alguns de vocês aqui nessa leitura ainda tem algumas coisas aqui do passado aqui que precisam resolver. Mas eu vejo muito mais. Vou até pegar aqui essa rainha de copas de novo. Eu vejo muito mais aqui você resgatando aquilo que você é. Essa entidade que está aqui ao teu lado, respondendo aqui nessa leitura, ela fala que ela está trabalhando para que você resgate o que você é. Para que você se liberte. Para que você busque a alegria verdadeira novamente. Esse 6 de copas, ele fala muito, né? Sobre nostalgia, sobre a gente resgatar o que a gente é. Propósito de alma. Lembra que eu falei ali que você agora está indo para um momento, uma fase da tua vida onde você começa a encontrar propósito? As pessoas daqui para frente, elas passam a ter propósitos para você também. As lembranças que você tem aqui, elas começam a se curar. Lembranças do teu passado, elas estão se curando. E a tua espiritualidade, ela também está te trazendo conforto. Você vai ver que dia após dia, você vai sentindo muito mais conforto. O teu coração, ele vai se abrindo novamente.
E eu vejo que a felicidade ela vem nascendo. Só que dessa vez com muito mais simplicidade, tá? Tem muito mais simplicidade. Os teus planos agora, os teus objetivos são outros. É como a Padilha falou, só cuida aqui, ó, para não ter muitas ideias diferentes aí, para não ficar pensando em 3, 4 coisas, em 3, 4 opções, 3, 4 lugares. Começa a organizar melhor os teus pensamentos, descarta o que não faz mais sentido. Eu sei que algumas vezes quando a gente quer recomeçar, quando a gente está numa fase de recomeço, pode ser que existam muitas opções. Ainda mais depois que a gente já aprendeu, depois que a gente já sabe como conduzir certas coisas, certas situações, pode ser que existam muitas opções. E aí eu vou trazer para vocês uma experiência minha, para que vocês entendam, porque eu sei que vocês gostam de ouvir as minhas histórias também. Eu moro na Alemanha são 7 anos, eu tenho documentação para continuar na Europa, eu posso morar aqui a minha vida inteira se eu quiser. Condição financeira na Europa, obviamente que ela é muito melhor, segurança é muito melhor, só que eu tenho propósitos para minha vida. E por muitas vezes eu posso ter várias opções, vários países aqui para escolher para morar. Se não tiver bom na Alemanha, eu posso tentar ir para Itália, para Espanha, para França, enfim. Existem opções. Só que se ficar pensando em muitas opções e a gente não faz aquilo que a gente precisa fazer, e a gente não segue aquilo que o nosso coração está pedindo, a gente começa a ficar confuso, sofrendo, sabe? E aí a gente precisa ter fé na nossa espiritualidade. Então eu, por exemplo, decidi que eu quero voltar pro Brasil. Não digo que vai ser em definitivo, não digo que vai ser para sempre, enfim, muita coisa pode acontecer, pode ser que eu não me adapte novamente e queira um outro lugar, só porque eu precisei tirar as opções, eu precisei eliminar as opções para seguir um caminho que busca a minha felicidade. E aí entender que muitas vezes o passado ele fica no passado, a gente deixa o que pode estar causando sofrimento pra gente, a gente deixa para trás coisas que não fazem mais sentido, e aí a gente vai buscar aquilo que de alguma forma traz a nossa felicidade. E quando a gente é guiado espiritualmente, como você está sendo aqui nessa leitura, você vai vendo que o tempo ele vai passando, as coisas vão se conduzindo e tudo começa a fazer sentido. Mas você precisa crer na tua espiritualidade, tá? Você precisa crer na tua espiritualidade, você precisa colocar em prática, você precisa se espiritualizar. Aqui essa bombagira que está aqui nessa leitura, ela fala muito sobre você se espiritualizar. Faz teus banhos de erva, faz teus padês, acende tuas velas, teus incensos, faz tuas ritualísticas, busca te conectar. Se você gosta de ler Bíblia, vai ler a Bíblia, vai, sabe? Vai conversar com as plantas, coloca na tua casa cristais, enfim, busca a tua espiritualidade para perto de você, para que você de alguma forma consiga fortalecer. Tá? Se você não tem dinheiro nesse momento para comprar grandes coisas e fazer grandes ritualísticas, faz coisas pequenas. Vai até uma cachoeira, vai lá e escolhe uma pedra, sabe? Leva aquela pedra para sua casa, cuida dela, porque muitas vezes a gente usa assentamentos, para quem é de religião de matriz africana vai entender, os assentamentos muitas vezes, quase que em todas as vezes, são feitos a partir do princípio dele, a base dele é uma pedra. Muitas vezes que a gente vai na cachoeira, num rio, numa estrada, a gente procura, e claro que a gente faz a ritualística ali em cima, para que aquilo crie uma energia, né? Mas você pode começar a ir sozinho na tua casa, vai até uma cachoeira, até um rio, busque uma pedra, leve para tua casa, e ali você faz como sendo o teu ponto de fé, o teu ponto de concentração, o teu ponto de reza, de oração, ali você acende suas velas, sabe? Para que você consiga se conectar com a tua espiritualidade, e até mesmo com essa pombagira que tá trazendo aqui para você essa nova oportunidade. E ela fala, tá, que você precisa olhar para sua vida, olhar para esse momento aqui da tua vida como um momento de transformação. Gente, se a leitura ficar um pouquinho longa, eu peço para vocês um pouquinho de paciência. Eu vou agora pedir o baralho cigano, porque é necessário que a gente entenda exatamente que é essa situação, tá? E como eu sempre falo, eu tô aqui para ficar o tempo que for necessário, que Maria Padilha quiser falar, e as pessoas que querem se conectar realmente com a espiritualidade, elas ficam, né? As pessoas que querem ouvir que a leitura tá fazendo sentido, elas também não vão se importar com o tempo. Então, pode ser vídeo longo, pode ser vídeo curto, que quem realmente está gostando da mensagem vai ficar aqui com a gente. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Gente, peço para vocês, comentem aqui embaixo, deixem bastante comentário para mim. Se está gostando da leitura, se inscreve no meu canal.
Tenho a meta de chegar em 15 mil inscritos até o dia 16 de agosto, que é meu aniversário. Estamos agora batendo 6 mil inscritos. Então estou muito feliz, estou muito grato. É pouquíssimo tempo de canal e nós já somos 6 mil inscritos praticamente. Gratidão a todos vocês que fazem parte disso. E é graças a vocês e Maria Padilha que minha vida está transformando. Vamos lá então, Padilha. Que leitura maravilhosa, hein, gente? Que leitura forte, poderosa aqui da tua espiritualidade. Realmente espero que você tenha assistido o vídeo de sábado. Comente aqui embaixo pra mim se você assistiu o vídeo que a Pombagira já veio na primeira carta já falando. E aqui mais uma vez, naquele jogo foi com a carta da Justiça, aqui foi com a carta da Rainha de Copas. Muito poderosa essa leitura aqui, muito linda. Como sempre, corto em dois, pego da esquerda. A casa, proteção. Eu olhei pra cá e eu vi realmente isso aqui, ó, proteção. Por mais que existem batalhas aqui que você tá... Aqui é a colmeia, né? Sua casa. Por mais que tem batalhas aí que você tá precisando enfrentar. Como eu falei, talvez alguns de vocês aqui, algum tipo de processo aí referente à separação, bens materiais. Talvez seja o momento de você ainda lutar, de você ainda batalhar pelo que é seu, de você não desistir. Mas entender principalmente que você está sendo protegido ou protegida aqui pela tua espiritualidade, tá? A casa, realmente que você está sendo protegido. E você encontra um novo lar. Eu não sei como que você vai simbolizar essa palavra lar, porque para alguns de vocês pode ser que uma mudança de cidade, uma mudança de estado, de região, de local, porque tem aqui essa travessia, né, que você está fazendo. Mas aqui a Padilha mostra que você encontra esse novo lar, você encontra esse novo local, esse novo conforto. As coisas elas vão acontecer, essas novas oportunidades que elas chegam para você, você encontra aqui esse seu conforto novamente, tá? Você encontra esse lar. A cobra, essa cobra que ela veio para mim como cura. Ela veio para mim agora como cura. A primeira palavra que a Padilha trouxe aqui na minha mente, muito rápido. Gente, toda carta tem o lado negativo e o lado positivo. E já falei aqui em algumas leituras bem lá atrás, o símbolo da medicina, ela é uma serpente, tá? Então não pense que nem sempre é algo ruim. Eu vejo aqui como sendo a cura. Realmente é uma cura muito espiritual aqui para você. Uma cura que vai te trazer muita segurança, muita proteção. E de alguma forma essa cobra também simboliza essa pombagira, tá? Que tá aqui ao teu lado. Significado muito positivo. Muito positivo. Ela tá pronta para te defender. Ela tá pronta para te defender. Ela tá aqui ó, em posição onde ela tá pronta para defender realmente. Tá? Tenha fé, tenha coragem. Tenha fé e tenha coragem aqui nesses novos momentos. São novas estratégias. Lembra que a Padilha falou aqui atrás? Descarta tantas opções. É o momento agora de você focar, é o momento agora de você buscar novas estratégias, tá? Independente que alguém tenha aí te traído, que alguém tenha te enganado, independente que alguém tenha te machucado, agora que é o momento de você olhar para frente, novas estratégias. Faz as coisas com muito mais cautela. A raposa ela fala muito de cautela, tá? Cautela, cuidado. É um momento de cautela realmente na tua vida. E engraçado que até pegando aqui a raposa com a cobra, posso até falar realmente cautela que a Padilha vem pedindo aqui para você. Evita movimentos muito rápidos, muitos bruscos. Opa, travou a língua. Para que você não tome decisões impulsivas. Essas duas cartas para mim elas estão como se fossem uma só. Evita que tentar resolver as coisas com muita pressa. Vai com calma, deixa as coisas acontecerem com calma, que elas vão se direcionando. Cautela, tá? Essa cobra aqui, na moita aqui também, junto com essa raposa aqui nessa posição aqui, elas podem estar simbolizando, de alguma forma, cautela. E aí vocês precisam adaptar na vida de vocês aquilo que faça sentido para a vida de vocês. Que talvez você tá com um pouco de pressa, talvez você tá querendo encontrar soluções aí muito rápidas, talvez por estar agoniado mesmo, por ser alguns começos e recomeços aí. Eu acho que toda jornada, né, toda travessia, ela tende a causar algum tipo de receio, talvez. Tá? Mas a Padilha pede aqui que é cautela, felicidade, jardim, novos encontros, novas oportunidades, novas pessoas, novas situações chegando aqui para você. As únicas duas cartas realmente que eu até olhei bem aqui para ver se realmente não tinha um significado pesado, mas não, eu realmente olhei aqui, é isso aí, é cura espiritual,
como a Padilha falou, essa serpente. E a serpente junto com a raposa é realmente cautela, tá? É cautela. Mas o que vem chegando aqui pra você é felicidade. O jardim, ele mostra aqui uma vida social se movimentando, ele mostra muito mais expansão. E a carta do jardim, muitas vezes, ela fala também sobre direção. Tá? Então, mais uma vez que a Padilha fala, e olhe pra frente, só que sem muitas, talvez sem muitas ideias, tá? Talvez, não sei porque essa tua cabeça tá aí pensando muitas coisas ao mesmo tempo, querendo resolver muitas coisas ao mesmo tempo. Mas você começa a querer resgatar as tuas energias, aqui a carta das crianças, aqui você começa a querer resgatar a tua energia, você começa a se encontrar e se reencontrar com você mesmo. Tem um resgate muito profundo acontecendo aqui nesse momento. Tem o teu coração, ele está se abrindo realmente novamente para a tua vida. Posso te falar que essa leitura aqui, ela está te preparando para muita coisa que está chegando para você, muita coisa bacana que está chegando para você. O único recado que da Padilha realmente que ficou, não vou falar negativo, tá? Mas que pede aqui atenção é realmente que com essa raposa e a cobra. Tenha cautela, vai com calma para que você não perca nada, principalmente que bens materiais, tá? Nem sempre vale a pena a gente jogar tudo para cima, querer talvez vender tudo, já se mudar para um outro local, e se você de repente está pensando em venda de imóveis aí para se mudar para um outro local, uma outra região, sabe? Só fica com um pouquinho de calma, um pouquinho de cautela. Mas a tua espiritualidade, ela tá te conduzindo. Essas situações aí que ficaram para trás, elas são necessárias. São muito necessárias. Acredita nessa pombagira que tá aqui ao teu lado. Mesmo que você não saiba quem ela é, mesmo que você não saiba o nome dela, tá? Às vezes demora um pouquinho, gente, pra gente descobrir o nome das nossas entidades, tá? É normal. O Exu Gato, a Padilha até que eu fiquei sabendo antes. Em 2012 ou 13, eu acho que foi num terreiro que eu fiquei sabendo o nome da Padilha. Até então eu chamava ela de Dona Sete. Mas o Exu Gato Preto, que é o meu Exu frenteiro, a gente sempre chamou de capa preta por muitos anos. Muitos e muitos e muitos anos. Em 2014 para 2015 foi quando ele veio num sonho e ele se revelou quem que ele era. Um dia, se vocês quiserem, eu conto para vocês a história de como ele se revelou, o nome dele. Mas às vezes demora e a gente não precisa saber necessariamente quem que eles são, o nome deles exatamente, sabe? Deixa que na hora certa eles vão vir no sonho, eles vão te revelar e vai ser muito real, tá? Não vai te restar dúvida nenhuma que são eles e que eles querem falar. Mas mesmo que você não saiba quem é essa entidade exatamente, dê um nome para ela, chama ela de Padilha se você quiser, chame Dona Sete, como eu chamava a minha, não tem problema. Basta que você cuide. Essa ideia que eu te falei de repente até o rio e buscar uma pedra, a pedra é como se fosse uma imagem, tá? Para que vocês entendam. Então ali vocês vão cultuar como sendo a pombagira de vocês, para que realmente busquem essa espiritualidade cada vez para mais próximo. Eu acho que eu consegui falar tudo que eu precisava falar. Foi uma leitura muito clara, muito bonita, muita transformação. Ângela, eu amei esse baralho aqui. Esse baralho, ele realmente chegou falando muito. Ele já foi muito bem consagrado, chegou falando muito. Eu amei essas cartas. As imagens delas aqui, realmente... Gente, como eu falei, eu não indico para quem tá começando, tá? Não indico para quem tá começando, porque realmente tem que conhecer muito bem as cartas para poder usar elas para interpretação. Mas um baralho divino, maravilhoso, com certeza a Ângela acertou muito no presente. Eu vou usar muitas vezes aqui. Gratidão, gratidão, e eu nunca vou esquecer o meu primeiro presente no meu canal. Bom, gente, se gostaram da minha leitura, se inscrevam aqui no meu canal. Vai ser muito importante para mim, me ajudar na minha meta de 15 mil inscritos, para que a gente possa então partir logo para a meta de 100 mil, que é o meu sonho do canal. Então comentem bastante, deixem bastante like, bastante hype. Compartilhem com pessoas que vocês querem que também recebam as mensagens de Maria Padilha. E se você tem condição financeira, se você quer contribuir com o meu canal, doações a partir de R$1, ou então se tornando membros aqui embaixo no meu canal. Todas as doações e se tornando membros, eu coloco os nomes de vocês aqui no caderno de Maria Padilha. Que esse caderno eu peço que Maria Padilha abençoe todas as pessoas que estão aqui me abençoando, que estão ajudando o meu canal, para que eu possa continuar na internet, que eu cresça cada vez mais, que eu possa melhorar meu conteúdo, melhorar os meus materiais. Então, se você gosta da minha leitura, se você quer ajudar o meu canal, gente, a partir de R$1 único, vocês vão ter o nome de vocês aqui no caderno de Maria Padilha, tá? E eu desejo que Padilha abençoe vocês 7 vezes mais do que aquilo que vocês doarem aqui. Que o dinheiro não faça falta nenhuma para vocês e que ele possa abençoar a minha vida. Bom, vídeo maravilhoso, dá todos os recados que eu precisava dar. Só lembrando vocês, então, leituras diárias, todos os dias, às 18 horas, no horário de Brasília, aqui no meu canal. Um beijo no coração de todos.
Maravilhosa leitura, Maria Padilha te abençoe e a gente se vê então amanhã em mais um vídeo. Tchau, tchau!